Graça e paz, amém? Se foi pra mim, tá bom. Mas pra Jesus merece mais forte, né? Paz do Senhor, amém? Amém. Quem já passou por um momento de fogo? Eu acho que todos nós, né? E foi bom ou foi ruim? Difícil? Então a pregação de hoje vai ser sobre o fogo, porque o fogo ele nos transforma. E o nosso texto bíblico, ele está na base de Daniel. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel? Essa semana para mim foi muito abençoada. Eu tomei posse da palavra que a pastora Fabi trouxe aqui num domingo. E o Senhor falou muito comigo em relação à minha vida financeira. Porque a gente é abençoado, a gente prega, a gente fala, a gente adora, a gente profetiza na vida de outras pessoas. E às vezes a gente não vê o milagre na nossa casa. Isso vai entristecer no nosso coração, porque a gente acha que é o fim. Tem hora que dá vontade de desistir. E aí eu falei, é um dos processos do fogo, né? A gente desanima. A gente fala, nossa, Deus me usa para falar com todo mundo, mas e comigo? E a gente acha que o Senhor não está falando conosco. Tem hora que parece que o Senhor está em silêncio. E é o processo do fogo que a gente vai falar hoje. Eu creio que todo mundo conhece essa história. Se não conhece, vamos voltar para a escola dominical, amém? Mas essa passagem é uma bênção. E eu falo, toda vez que você passar por uma tribulação, lê Daniel. Lê Daniel capítulo 3. Você vai entender que você não está passando por nada. Amém? Todos acharam? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo da Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto, que é um proclamador, apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrais e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Por enquanto até aqui. Pode se assentar, amém? Para quem já estudou essa passagem sabe que o rei Nabucodonosor, o nome dele é uma bênção, porém ele não era. E eu gosto muito de significado de nome. E eu fui pesquisar. O rei Nabucodonosor, nada mais é o seu significado? Deus protege o meu reino. Mas como que você quer que Deus proteja o seu reino se você adora outros deuses? Mas aqui, o que contaminou o rei Nabucodonosor foi as suas mulheres. Ele teve mulheres de vários lugares. E cada uma adorava um deus diferente. E ele, para agradar as suas esposas, ele também começou a cultuar esses deuses. Tanto que mais para frente tem até algumas outras histórias, porque o rei Nabucodonosor ele era um idólatra.
por mais que o nome dele fosse Deus proteja o meu reino. E aí eu fico pensando, como que um homem com um nome tão poderoso era tão fraco? E às vezes a gente tem um cargo tão importante dentro da igreja, ou até mesmo dentro do nosso trabalho, e a gente é fraco. E aqui na Babilônia, esse rei Nabucodonosor, ele começou a cada vez mais se aprofundar na idolatria. E a cada vez mais se sujando, e ele nem percebia que estava tudo ruim. Só que a Babilônia naquela época, mais ou menos 605 a.C., era um reino muito poderoso. Tanto que foram parar 3 jovens naquele reino. E no versículo 1 do capítulo 3, nós vemos que o rei mandou fazer uma estátua. Só que não era qualquer estátua, era uma estátua de ouro. E ela era imensa. Tanto que quando eu dava aula para o Ministério Infantil, um dia a gente tentou criar essa estátua. Com vários papéis, essas coisas, tentando fazer a altura da estátua. Mas eu falei, crianças, é impossível, porque são 30 metros de altura. E ela tinha uma extensão de 3 metros de largura. Então não era qualquer estátua. Porque aqui na Bíblia, ela fala nas medidas da época, que a altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. E aí eu fui pesquisar qual seria essa equivalência. E aí eu estudando, eu falei, gente, era algo muito grande. 30 metros de altura é o tamanho de um prédio menor, né? E aí eu comecei a ler aquilo, eu falei, gente, como que um cara que tem um nome, Deus proteja o meu reino, faz uma estátua para tomar o lugar de Deus? E às vezes na nossa vida a gente coloca coisas que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. E é aí que eu quero chegar nesse ponto. O arauto era o proclamador de notícias, igual esses carros de som que a gente vê, só que antes era no gogó. O que nós temos proclamado? O reino de Deus ou a idolatria? Porque às vezes a gente idolatra uma pessoa, às vezes a gente idolatra um filho, às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, a nossa casa. Não, eu não posso ficar um dia sem fazer faxina, mas não pego um dia para ler um versículo da Bíblia. Então acaba se tornando uma idolatria. E o tema dessa pregação é o fogo transforma. Por que o fogo transforma? O ouro, para ele tomar um molde, ele tem que passar pelo fogo. O diamante, para ele começar a ser lapidado, ele tem que passar por onde? Pelo fogo. E nós, quando vamos fazer uma cirurgia, nós somos normalmente hoje cortado com laser. O laser ele é feito do quê? É de fogo, ele é quente, queima. E nós, como somos instrumento de Deus, e o Senhor ele sabe que nós somos, ele usou os instrumentos aqui. Porque Deus ele habita no meio dos louvores. E Nabucodonosor quis fazer igual. E às vezes a gente não pega esses detalhes. E foi através do louvor. Não foi por conta, igual a pessoa fala, quando tocou a buzina. Não foi só a buzina, foram um conjunto de instrumentos. Então era uma música que se tocava. E quando tocava você tinha que se prostrar ante a estátua. Gente, aqui não é nada tecnólogo. Eu sei que eu escrevo mesmo. Porque é algo que faz parte de mim. Não sigo também tudo, mas é algo que eu gosto de ler depois. Eu falo, meu Deus, né? Que coisa maravilhosa. E aquele que não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo. Sabe como que eu imagino? Eu imagino um forno bem quente. E que a gente assa muitas coisas, mas no caso era pessoas que eles iam assar naquele momento. Era como se fosse um sacrifício, porque o que dá para entender? Não, a gente não vai só matar vocês. Eu vou oferecer vocês em sacrifício à minha estátua. Então não é só isso. E às vezes a gente precisa sacrificar algo nosso para a gente poder prosseguir. Um dia na minha vida, vou usar meu exemplo de vida, eu me sacrifiquei. Eu fazia aula de dança quando eu era bem mais nova. E eu fazia street dance, eu saí do balé e fui fazer dança de rua, porque meu pai gostava, tudo. Só que o problema é as músicas. É aquelas músicas americanas, às vezes a gente nem sabe qual que é o conteúdo da letra. E eu tinha ganhado um celular fazia muito pouco tempo do meu pai,
Que ele falou, quando você fizer 15 anos, eu vou te dar um celular top. E era aquele Motorola de tela colorida, quadradinho, bonitinho, que hoje ninguém usa mais, né? Mas era um dos primeiros coloridos que saiu. E meu pai falou, vou te dar de presente. E eu toda feliz, né? 15 anos, ninguém tinha, a maioria do pessoal só tinha aquele celular tela azul ou verde, e o meu era colorido. Ainda tinha câmera já. E aí eu peguei e falei, nossa, que legal. Aí eu falei, mas eu quero uma cordinha para amarrar no pescoço, que todo mundo usava o celular pendurado no pescoço. E meu pai me deu esse celular. E dava para pôr música através do computador, você encaixava o cabo lá e fazia o negócio, baixava o programa e colocava. E aí eu coloquei alguns louvores e eu comecei a fazer aula de dança. Quando eu olhei no meu celular só tinha Beyoncé, Chris Brown, 50 Cent, só isso. Aí um dia eu tava ouvindo, meu pai, o que você tá ouvindo no fone? Eu lavando louça. Aí eu tô ouvindo uma música que ele deixou eu ouvir. E ele catou e ouviu. Aí ele falou assim pra mim, você tem edificado a sua carne ou o seu espírito? Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Aí eu respirei fundo, já tinha me batizado. Aí eu falei, como assim? Eu falei, só tô ouvindo uma música, não tem nada não. Igual o Abner fala, não pega nada não. E eu nem sei se o Abner vai lembrar dessa história, mas eu creio que sim. Aí meu pai pegou e falou, então você vai chegar na igreja e vai dançar assim? Meu pai dança, né? Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Ele porque na igreja, no louvor, você faz mímica e você louva. Nessa época eu era muito tímida, né? Aí eu falei, mas é diferente. Aí ele falou, o que é diferente? O que você é dentro de casa, você tem que ser na igreja, você tem que ser na escola e você tem que ser em qualquer lugar. E eu dormi pensando naquilo. Naquele dia eu não consegui dormir ouvindo música, eu fiquei pensando naquilo. E o Espírito Santo começou a me incomodar de uma forma que toda vez que eu dançava, eu sentia vergonha. E aquilo começou a me incomodar e me constranger de uma forma que um dia eu cheguei no meu pai e falei, pai, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não estou conseguindo entender, e compartilhei com ele. Aí minha mãe, viu? Esses demônios da música que está entrando na sua cabeça vai cair por terra em nome de Jesus. Ela falou, do jeito que eu orei pro seu pai, eu vou orar e você vai ficar uma crente que você vai sair pulando pela igreja. Eu morria de vergonha, eu falava, não vou não. Ela falou, Deus vai te pegar de jeito. Ela falou de jeito pra mim. Eu falava, Jesus, como vai ser isso? E lá, né, nessa conversa com meu pai abriu a palavra em Êxodo. Não precisa abrir, eu vou ler pra você. Em Êxodo 20, versículo 3 e 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Então meu pai, o que meu pai quis dizer? Que eu estava prestando culto para o mundo sem perceber, porque eu passava 5, 6 horas do meu dia ouvindo aquilo. Então aquilo estava alimentando a minha carne, né? E quando eu chegava na igreja, às vezes o pessoal ia louvar os louvores, eu nem conhecia, porque eu não ouvia, então como que eu conheço? Não sei cantar. E aquilo começou a mexer comigo, me constrangendo. E eu lembro que eu fui num culto na comunidade da Graça de Jovens. E veio o pessoal de Guarulhos, da IMA de Guarulhos. E eu lembro que o pastor chegou em mim e falou assim, não falou direto pra mim, mas eu senti como se fosse, você que tem dado ouvido a outras línguas, Deus vai te mudar de dentro pra fora. E eu recebi aquilo que eu falei, foi pra mim. Aí eu catei o meu celular e falei, não foi o Senhor que abençoou meu pai para me dar. Então eu vou limpar tudo. Eu apaguei tudo. Tudo. E meu pai, toda vez, meu pai era muito ligeiro. Ele, o que você tá ouvindo? Aí quando ele veio, ele falou, muito bem. Ele falou, agora sim as coisas vão andar na sua vida. Ele falou, você vai ter que tomar uma decisão. Você já se batizou, você sabe o bem e o mal. O pai e a mãe guiou vocês até aqui. Agora é hora de você seguir o seu caminho e o seu chamado. E aquilo, eu falo que foi um fogo que eu passei na adolescência que fez eu fortalecer, eu cresci. Depois daquele dia, eu fiz um propósito com Deus, uma aliança com Cristo, que eu nunca mais ia ouvir música secular. E eu não ouço até hoje.
dos meus 15 anos até hoje, meus 29. E é algo que eu até converso com o Abner e eu falo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, mas foi algo que o Espírito Santo tocou na minha alma, porque me constrangeu. E quando o Espírito Santo ele nos constrange, é diferente. Ah, mas como que foi isso? Depois dessa palavra aqui, não prestar culto a outros deuses, então eu decidi que eu percebi que tinha um problema. Eu só não percebia qual era. Até que o Senhor, eu falo que Deus ele dá a ferramenta e ele também nos dá a solução. Porque a solução era apagar tudo e começar do zero. E esses tipos de problema, eles têm dobrado na vida dos cristãos. Às vezes você entra num carro de um cristão, o que está tocando? Você fala, misericórdia, irmão, o que é isso? E às vezes a gente tem que entender que o reino de Deus, ele não divide com ninguém. E às vezes a gente fala, nossa, não está dando certo isso daqui na minha vida, não estou conseguindo. Às vezes eu vou fazer uma entrega, eu passo raiva. Às vezes eu vou fazer um bolo, não dá certo. Ou às vezes lá no meu trabalho dá um pepino no computador, não pega o botão. Mas por quê? Porque ainda tem uma brecha que você precisa fechar. Você precisa ser lapidado pelo fogo e se render aos pés da cruz. Porque em meio ao caos, a gente acha que Deus não vai agir. Mas o que ele faz? Ele nos prova que ele faz. Quando a gente acha que não tem mais solução, quando a gente já está arrancando o cabelo, o Senhor fala, aqui eu. Para você é tão difícil, olha, eu resolvo com uma mão só. E a gente tem que ser firmes, temos que ter fé, obediência em Cristo. Ele que vai nos dar o livramento, igual foi falado no culto passado. Mas o mais engraçado é que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram, eles não só fizeram isso porque eles queriam se aparecer, mas porque eles sabiam a autoridade que tinha na vida deles celestial, que era a autoridade de Deus. E às vezes tudo a gente fala, nossa, mas foi o inimigo, nossa, mas foi por causa do inimigo. E não foi porque você abriu uma brecha, foi porque você não permitiu a mão de Deus. E aí a gente passa por situações difíceis. E por muitas vezes, igual a gente vai ver no versículo 19, 20 e 21, o rei Nabucodonosor, ele manda aquecer o fogo 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque 7 é um número perfeito. E era um calor tão estrondante, tão forte, que até aqueles que estavam guardando a porta, eles foram queimados. Coitado de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ia morrer. Não precisava nem entrar, eles iam derreter quando chegasse na porta. Mas tinha algo para acontecer aqui. Deus tinha um trabalhar. Às vezes você vai passar por uma situação difícil, porque Deus quer trabalhar no seu colega de trabalho ou no seu vizinho. Então às vezes Deus vai te permitir que você passe por situações difíceis, para provar que através de você ele vai alcançar outras pessoas. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego eles foram lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor olhou e falou assim, peraí, não foi mandado 3? Por que tem 4? E é muito bom quando alguém percebe que fez algo errado. Mas sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra? É que aqueles que foram lançados na fornalha estavam calmos. E o rei que tinha sido contrariado estava feroz de bravo. Ele estava numa fúria e ele podia estar em paz, porque ele era o rei. Mas ele não estava, ele estava inquieto. Porque ele sabia que lá no fundo tinha alguma coisa errada. E o Sadraque, Mesaque, calmo, eles nem lutaram e mandaram os homens mais fortes para segurá-los e eles calmos. Tudo bem, amarra. É isso que a gente tem que ter, essa confiança. Estou passando dificuldade, mas não tem problema, o Senhor ele vai mandar. Estou tranquilo, eu vou dormir porque em paz eu vou deitar e o Senhor vai me fazer habitar em segurança. E ele achou algo estranho, e tinha 4 homens. E no versículo 25 do capítulo 3, fala, na parte B, fala assim: o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. É porque não era qualquer um que estava ali dentro.
era o Todo-Poderoso. Antes de Sadraque e Mesaque estar ali, o quarto homem já estava. Então, antes de você passar por um processo, o Senhor, Ele já está tomando conta dele, Ele já está trabalhando. E eles estavam passeando pelo fogo, caminhando, só olhando aquele fogo queimar. Só que naquele momento, o Senhor, Deus, tornou o fogo frio, para que eles não se queimassem. As cordas queimaram, mas eles não. E a ordenância do rei Nabucodonosor foi para a morte e sacrifício de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o rei, ele ficou com aquilo na cabeça. Quem que era aquele quarto homem? Quem que é aquele homem? Quem é o rei? Quem sou eu? Eu sou o rei. Quem que aquele homem está fazendo ali dentro? E eu creio que gerou uma confusão dentro dele. Mas Sadraque e Mesaque, eles tinham que passar por esse fogo, porque Deus, ele já tinha deixado uma esperança lá atrás. E o próprio Deus, ele já tinha prometido que haveria algo diferente. Em Isaías 43, versículo 2, o Senhor, ele nos fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, se o Senhor já tinha uma promessa, por que a gente fica inseguro? Por que a gente fica inseguro? Ah, porque somos carnes? Não, porque nós temos pouca fé. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de fé, as coisas na nossa vida não estariam andando na velocidade da tartaruguinha. E aí a gente colhe uma sementinha, planta, em vez de colher um montão de semente, plantar um montão de semente e colher mais semente. Muitas das vezes nós devoramos essa semente por falta de sabedoria e não plantamos. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram da fornalha, porque o rei ficou tão maluco naquela hora, que ele falou: manda sair, manda tirar eles. Porque os que estavam na porta morreram, então eles teve que chamar outros homens para tirar eles. E quando ele se aproximou da fornalha, ele se aproximou, viu que os cabelos não estavam cheiro de queimado, não tinha derretido, não tinha acontecido nada. E foi tão tremendo aquele acontecimento que Nabucodonosor, ele pôde contemplar e ver com os próprios olhos o poder de Deus. Não é igual aos fogos, mas é o poder de Deus. E através da vida daqueles 3 homens, impactou a vida de Nabucodonosor. E eu quero saber de vocês, o que vocês têm feito para impactar vidas? Com a maneira de você agir, com a maneira de você falar, uma mensagem que você manda. Você tem impactado vidas? Você tem impactado Nabucodonosor que tem por aí? Tem um monte. Ou às vezes até nós acabamos sendo um pouquinho Nabucodonosor, que quer ver o irmão na prova para ver se o irmão é crente mesmo. O fogo muitas vezes vai te deixar marcas. Eu falo com experiência própria, vou mostrar. Ontem eu fazendo meus bolos, que Deus abençoe, eu tive uma queimadura no braço. Nunca me queimei em todos esses anos, mas foi o Senhor mostrando, ó, queima. Fogo queima, mas te fortalece. E só para complementar, já que eu entrei nessa parte, primeira vez que eu vim aqui, Deus falou que era para eu trazer meu dízimo. E eu trouxe meu dízimo de R$2. É pouco? Para mim era tudo que eu tinha. Para muitos pode ser pouco, para mim era o meu tudo naquele dia. Eu olhei para aqueles R$2 e falei: Senhor, mas eu vou juntar. Eu fiquei pensando, eu vou juntar com aquelas moedinhas que eu tenho, porque eu tenho que buscar a lista na escola na segunda-feira. E aí o Senhor falou: não, mas é para você dar. Aí eu segurei aquele dinheiro com tanta força, eu falei: meu Deus do céu. Aí a mão suave, eu falei: mas Senhor, será que não vai faltar? E aí aquela dúvida na minha cabeça, eu falando comigo mesmo. O Senhor falou: não, é para dar. Aí eu respirei fundo e falei: tá bom.
vou dar esses R$2 por ato de fé. Mas o Senhor sabe que eu tenho vários dons. Eu na minha cabeça, eu tenho vários dons. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar meu marido, eu quero pagar minhas contas. Mas tá bom, eu vou entregar. E entreguei aqueles R$2 naquele domingo que eu vim aqui. O Senhor multiplicou 100 vezes mais. Sei lá, nem sei, 300 vezes mais. E eu nunca trabalhei tanto igual eu trabalhei esse mês. Quase todos os finais de semana o Senhor providenciou clientes para eu fazer bolo. Ontem eu trabalhei até as 10:30 da noite fazendo bolo, que eu tenho uma entrega hoje para a glória de Deus. E pessoas que têm me abençoado, engraçado, que são pessoas que a gente não imagina, a gente nem conhecia. E é um casal de pastores que mora no Cantagalo. Encomendaram um bolo ontem com doce e uma torta de limão. E hoje encomendaram outro bolo igualzinho para a glória de Deus. E eu falo, foi tão pouco. Para mim era o meu tudo. Para muitos era muito pouco. Mas eu fui fiel naquele valor. E eu dei com muita dor no meu coração, mas com muita alegria, porque eu sabia que Deus ia prover. E realmente Ele proveu o dobro. Esse mês foi o primeiro mês que eu consegui fazer uma compra na minha casa sem usar o cartão de crédito. Foi com o dinheiro do suor mesmo do nosso rosto. Igual a pessoa fala, mas é algo tão nada a ver, mas para mim foi o meu tudo. E eu passei por fogos durante esses meses, de passar no vermelho e passar no vermelho. Eu falei, Senhor, eu não creio no Deus de ontem, eu creio no Deus de agora, no de hoje e o de eternamente. Eu falei, eu não sei o que eu tenho que passar, mas se for para eu aprender, eu estou disposta. Mas não acho legal, Senhor, não estou achando legal, não estou confortável, né? Eu falei, eu não quero ter para mostrar para ninguém, eu quero ter para eu viver bem, para eu abençoar vidas, eu quero ser abençoadora de vidas também. E aí o Senhor proveu. E aí a pastora Fabi falou, e o Senhor proveu de novo e está provendo. E eu falei, Senhor Jesus, me dá força, porque ontem eu estava em pé, eu já não aguentava mais ficar em pé de dor no meu pé. Eu vou enrolando 100 brigadeiros ali, e a Alicia me ajudando, que graças a Deus eu tenho uma auxiliar muito boa, hein? E ela me ajudando, e ela ligeirinha, e o Azel botando terror na casa. Mas o Senhor, a gente vê que... Foi que eu falei, Senhor, eu só quero trabalhar. O resto o Senhor me dá saúde, me dá força, eu só quero trabalhar. Mas o Senhor, Ele permitiu o fogo na minha vida para lapidar. Ele está lapidando. Às vezes Ele dá um cortezinho aqui, dá uma queimada ali, dói. Às vezes eu me entristeço. Mas eu não penso mais em desistir igual eu pensava antes. Porque eu sei quem que vai prover de novo. Às vezes eu estou deitada e falo, ai Senhor, hoje eu não queria levantar. Igual na sexta-feira. Eu estava com uma dor muito insuportável na minha coluna. Eu dormi mal e não acordei muito bem. E aí eu acordo, abro os meus olhinhos. Quem tá fazendo carinho? Dia, o Azael pra mim. Aí eu, bom dia Espírito Santo. Aí ele levanta as mãozinhas. Bom dia Senhor. Aí eu falo, Jesus, hoje a minha coluna não tá boa. Mas que o Senhor seja a minha força hoje. Porque eu preciso limpar minha casa, eu preciso lavar roupa, eu preciso ir no mercado. Mas que o Senhor seja suas mãos na minha coluna, porque eu já tomei remédio e não passa. Mas que o Senhor conduza o meu dia, antes de eu pisar no chão. E o Azel assim, com as mãozinhas, ele senta na cama e adora. Eu não sei o que ele entende, mas isso edifica tanto a minha vida, que me motiva a fazer de novo. E aí ele, aleluia! E eu falando, e ele, aleluia! E isso me motiva. Eu falo que o Senhor, Ele trabalha da maneira que Ele quer e dá um gás. Que eu falo, Senhor, agora eu levantei. Eu comecei a fazer as coisas no dia, eu fiz o almoço, que o Daniel almoça em casa. Do nada eu parei. Aí o Daniel perguntou, e aí, como tá a coluna? Eu falei, minha coluna não tá doendo. Então a gente que tem que promover as bênçãos na nossa vida, a gente tem que pôr a nossa fé em ação e pôr aquele fogo que está dentro de nós para arder. Deus deixou o poder do fogo para cada um de nós, através do Espírito Santo, que é uma chama que acende todos os dias. E para a gente compreender um pouquinho o que Sadraque e Mesaque vivenciou, só lendo mesmo a palavra. Nunca a gente vai passar por uma prova tão grande como eles passaram.
A fornalha podia ser muito poderosa, mas tinha alguém que estava lá dentro que era muito mais poderoso que qualquer fogo que haveria ali. Porque eu creio que porque Deus criou o fogo, então eu penso que Deus aí deve ter falado: fogo, você sabe sua função, só que neste momento eu sou autoridade. Então você não vai queimar aqueles 3 jovens que me adoram em espírito e em verdade. Pode queimar corda, pode queimar o restante, mas neles você não toca. Então Deus deu uma ordem para aquele fogo. Então aquele fogo não os consumiu. E por muitas vezes o Senhor não vai permitir nós passarmos por fogo, porque ainda somos trigo novo. E o trigo novo não passa pelo fogo. Deus ainda vai lapidar antes. E aquela perseguição poderia ter gerado tristeza no coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não, ardeu a confiança que eles já tinham em Deus. Então vamos parar um pouquinho de pedir. Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Mas o que você tem dado? O que você tem entregado? Porque na palavra de Deus fala: entregue tudo a Ele. Você tem entregado o seu tudo? Será que o Senhor, Ele pode entrar na fornalha para te salvar? Porque você tem entregado? Ele pode aliviar a sua dor, a sua perseguição, a sua tristeza, através da sua entrega. Adore ao Senhor de todo o teu coração. O fogo, ele te queima, mas... Porque em meio às fraquezas, o Senhor, Ele está contemplando. E eu queria que você ficasse de pé, aqueles que puderem, e vocês vão receber algo na mão de vocês. E a gente vai fazer uma dinâmica do fogo. Eu quero ver se vocês vão passar por esse fogo. Não sou uma pregadora, sou uma adoradora, uma estudiosa. Mas tudo aquilo que a gente aprende é com a caminhada. Tudo aquilo que foi falado é tudo aquilo que eu passei. Tudo aquilo que nós passamos. E a gente tem que prestar culto a Deus. Não adianta. Não adianta a gente olhar para a esquerda, para a direita. Nós temos que olhar para Cristo. Os pastores vão errar com vocês. Um irmão vai errar com outro irmão. Não adianta ficar de bico. Abrace ele mesmo, ame ele mesmo, porque o Senhor deixou a palavra: perdoa 70, 27. E às vezes a gente quer o perdão de Cristo, mas a gente não sabe perdoar. Vamos nos colocar na brecha, no caminho. Pastora Fabi pode entregar. E agora vocês vão passar pelo fogo. Só que é um fogo frio, mas vocês vão passar pelo fogo. Pode encher. Pode encher, deixa do tamanho que vocês quiserem. O Senhor, Ele é o Deus de tudo. E Ele protege as nossas vidas contra esse fogo, contra as perseguições da vida, contra as más línguas. Quer caluniar? Deixa caluniar. O que importa é você no seu quartinho com Deus. Amém? Deus, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é Deus de todos os deuses, Ele vai reinar eternamente. E o fogo, ele te transforma. Todo mundo está aí, encher a sua bexiga? Enquanto nós vamos se preparando, eu vou beber um pouco. Esse fogo que está na sua mão, você está olhando, ele é um fogo simbólico. Ele representa tudo aquilo que você já passou. E você ainda vai passar. Tem uns que o fogo é maior, tem outros que o fogo é menor. Mas qual que é o tamanho da sua fé? O tamanho que for sua fé, você vai dar um passo e vai vir aqui à frente. Se todo mundo puder ficar nesses últimos quadradinhos, qual vai ser o tamanho da sua fé? Vocês podem abrir os braços, vocês têm que representar Ele. O tamanho da
da sua fé? Pequeno ou é grande? Ou depende da situação? É grande? Só que muitas vezes acontecem algumas coisas. E eu quero ver o último fogo que ficar aceso. Ele vai ganhar um presente. Porém, vai ter perseguidores nessa meia estrada. E a partir de hoje vocês vão fazer um ato simbólico. Vocês vão estourar esse balão. E vocês vão dizer para o Senhor que o fogo me transforma. Vocês vão estourar e vão declarar: o fogo me transforma. E vocês vão receber um presente do Senhor nessa semana. E uma lembrancinha nossa também, em nome de Jesus. Quando eu falar já, no ato profético, você vai primeiro falar: o fogo me transforma. E estourar. E uma bênção do Senhor vai vir, mas não é por conta da bexiga, é por conta da fé. A gente está estimulando a fé hoje. Amém? 1, 2, 3. O fogo me transforma. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Amém? Foi forte, não foi? A partir de hoje, você estimulou a sua autoridade de profetizar na vida de vocês. Eu vou louvar um louvor, mas eu queria que todos vocês dessem a mão aqui na frente. Porque é um louvor em cima da palavra, mas é uma maneira de eu profetizar na vida de vocês também. Amém? Podem dar as mãos. Amém? Eu quero poder profetizar na vida de vocês, porque eu sei que cada um aqui é canal de bênçãos. Eu sei que é uma coisa meio lúdica, mas às vezes quando nós viramos adultos, ou quase adultos, né? A gente perde um pouquinho isso. E a gente tem que colocar a nossa fé em ação, porque nós temos que incentivar os nossos filhos a orar e avisá-los também que eles passarão por dificuldades, que eles passarão por fogo. Muitas vezes passarão por tristezas, por perseguições, preconceito. Mas nós temos que mostrar para ele que o fogo ele não queima só, ele nos purifica. Que nós possamos arder essa chama de Cristo e exalar a essência dele por onde nós passarmos. Amém? Foi simples, Senhor, mas eu sei que foi para a tua honra e glória, Jesus. Toque os seus filhos, Senhor, e venha nos transformar, ó Pai, de dentro para fora. Como o Senhor fez, ó Pai, com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. O Senhor transformou o fogo, ó Pai. E eu creio que o Senhor, quando falou com o fogo, o Senhor falou mais ou menos assim: fogo, eu sei que te criei para queimar. Eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das tuas brasas labaredas. Tu és fogo, oh fogo. Mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que 3 jovens que me adoram e que são tementes serão lançados, amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a sua proteção diferenciada. Você está proibido de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe nem cheiro. Apenas as cordas podem consumir. Eu sou o que sou e hoje estou aqui, passeando no meio do fogo, dando livramento para o seu povo. Alguém não entende o que está vendo? É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e ele quiser, faz tudo.
Senhor, Ele faz tudo de novo pela tua vida. Ele faz ontem, hoje e fará eternamente. Aleluia. Mas se jogarem você na fornalha, eu sou o teu socorro e vou estar lá pra te dar livramento e vitória. O inimigo não vai te tocar. Eu quebro o arco, corto a lança, eu queimo os carros no fogo, porque você pode nem perceber minha presença, mas o tempo inteiro eu cuido de você. Ele faz como quer, e se Ele quiser, o fogo fica frio no tempo da baixa ré. A água vira ponte pra Ele passar, e se vier tempestade Ele manda acalmar. Ele tem o poder, Ele pode mandar, mas escute o segredo que eu vou te contar. Antes que aquecessem a fornalha 7 vezes, Ele já estava lá. Receba dando livramento para o meu povo. Alguém não entende o que está vendo? É o Deus do fogo dando livramento. Agindo no meio do fogo, Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e Ele quiser, faz tudo de novo. Ele ainda dá livramento. Ele é o mesmo Deus que faz tudo de novo. Aleluia, as palmas ouvem o nome do Senhor. Deus é tremendo, eu agradeço a minha oportunidade. Não saia daqui sem abraçar um irmão e profetizar na vida dele em nome de Jesus. Sou Igreja de Deus.